Paz de Cristo, meus irmãos. Um bom tempo que a gente não grava vídeo e não posta, né? Então, hoje, depois de praticamente 6 meses, estou aqui de volta com mais um vídeo desse cenário aqui maravilhoso. Os irmãos, então, permaneçam vendo o vídeo aí, que no final eu vou contar para os irmãos aonde eu estou. Eu quis abordar aqui um tema que é muito recorrente, e até no meio cristão, por não cristãos e por cristãos também, incrivelmente. E normalmente é por aqueles que não creem no milênio literal de Cristo na Terra e assim por diante. E eles levantam a questão de como saber, né, se realmente vamos entrar no milênio e como saber se estamos próximo do milênio, do fim de todas as coisas desse mundo. Vários assuntos que eles abordam, né, e vários temas para defender aí a tese, né, de que não é verdade. E nesse pequeno vídeo eu quero abordar com vocês e mostrar que tem sim todo um embasamento bíblico para isso, para afirmar que existe o milênio literal de Cristo e que nós estamos sim no princípio próximo, né, ao início desse milênio. Tá certo, irmãos? É interessante também a gente, para responder essa questão, nós saber e poder entender 3 coisas, basicamente. E quais são elas? Seria, né, a primeira, entender as festas milenares, né, as festas do Senhor, e em que tempo nessas festas nós nos encaixamos e estamos no presente momento, né? A outra questão, outro ponto seria entender o calendário hebraico e sabermos também em que ponto nós estamos dentro do calendário hebraico, tendo em vista que ele é o calendário oficial do Senhor, do nosso Deus. Eu já fiz vídeo, né, explicando isso aí sobre o calendário, mas aqui vamos abordar rapidamente também esse tema, tá certo? E entendermos também o contexto atual para podermos, após analisarmos esses pontos que eu falei, ver aonde nós estamos, né, digamos assim, na linha do tempo do milênio ou dos milênios, que nos posicionamos e estamos nesse momento, e assim entendermos as palavras do Senhor Jesus, principalmente, né, ali que a gente vai ler depois, Lucas, né, 21, e algumas referências ali que estão correlacionadas. Quero dizer também que além de Lucas, que nós vamos ler aqui, partes, né, do capítulo, vários profetas já profetizaram, mas nós não vamos abordar nesse vídeo. Vamos começar falando, irmãos, sobre, primeiramente, essa questão de alegar, né, alguns alegarem que não tem como saber, né? É claro que o Senhor disse que o dia e a hora ninguém saberia, só o Pai, mas de forma resumida, tem como a gente saber se está próximo ou não, e isso para nós é o que interessa, né? E o objetivo do vídeo também, porque se nós entendemos isso aí, o dia e a hora está na mão do Senhor, Ele que sabe, mas estaremos com certeza mais preparados para enfrentarmos os dias difíceis que já estão acontecendo e que vai piorar, irmãos. Isso é cumprimento da Escritura e temos que dar glórias a Deus por isso, tá certo? Então, grandes impérios na antiguidade, alguns alegam que esses grandes impérios, durante as conquistas desses impérios, as grandes guerras que houveram, já haviam profetas e pessoas que profetizavam que não, agora é o fim, os sinais estão aí, né, e que isso vem ciclicamente acontecendo aí há milênios. Em partes eu concordo, realmente, né, tanto começando lá com o Império Babilônico, o egípcio, o grego, o romano, maias, astecas, todos esses impérios houveram nesses períodos pessoas que profetizaram que era chegado o fim, e que tudo iria, né, acabar. Só que tem uma pequena diferença, né, daqueles tempos, desses impérios, para os tempos atuais. Esses impérios, eles sim, eles tipificavam o tempo do fim, mas era um curto período, era só um símbolo, né, do que haveria de acontecer realmente no tempo do fim, quando se consolidasse todas as coisas e uma grande tribulação, um grande tempo de dificuldade iria se cumprir em toda a terra, porque esses impérios eles dominaram em pontos específicos
da terra, né? Em locais específicos, em pequenos, comparando em toda a terra, em pequenos locais, né? Pequenos impérios, não abrangia toda a terra, como agora está acontecendo. Então, isso por si só já derruba muita teoria que defende essa posição. Outra coisa que temos que entender e que nós vamos falar aqui é o que eu disse antes, entendendo as festas e o calendário hebraico e analisando, juntando tudo isso, analisando os tempos atuais, nós temos a plena certeza que agora sim, agora é chegado o tempo. Por quê? Primeiro, vamos falar das festas, né? Sim, nós sabemos que existem 7 festas proféticas. Os irmãos que acompanham o canal já sabem disso aí. E exatamente onde estamos, é importante sabermos, é onde estamos nessa linha do tempo das festas, vamos dizer assim. Estamos entre a quinta e a sexta festa, ou seja, trombetas e expiação. Sabemos que trombetas é o despertar dos atalaias, né? O toque de trombetas é o despertar daqueles que entenderam a mensagem e está dizendo às igrejas que estão dormindo, né? Aqueles que ainda não entenderam, é chegado o tempo, né? É as trombetas sendo tocadas por nós. Como eu, por exemplo, tento fazer por aqui no meu canal e esses irmãos também tentam fazer da mesma forma para despertar aqueles que dormem, tanto aqueles que já ouviram o som do Evangelho, como aqueles também que onde ouvir ainda, que conforme os tempos se apertam, as tribulações vão chegando, né? Os dias difíceis, a fome, né? A peste, a guerra, essas pessoas, mesmo aquelas que não conheceram o Evangelho, vão conhecer o Evangelho, né? E é importante a gente entender isso, que estamos entre o entrar no milênio e as trombetas. Então, ou seja, da quinta para a sexta trombeta, porque a sétima trombeta já é o quê? Já é o milênio, ou seja, tabernáculos. A sexta é a expiação, a quinta é a trombeta. Então está muito próximo. O estudo das festas, nós entendemos que estamos nesse tempo. Os irmãos sabem disso. E aqueles que não sabem ainda, procurem estudar e entender as festas. Então, o outro ponto seria o calendário hebraico. Sabemos que é o calendário original, desde Adão e Eva até os dias atuais, né? Os judeus, sabemos que houve uma interferência, né? Pouco antes ali do Senhor Jesus vir à Terra, houve uma interferência nesse calendário, ele foi alterado. Eu também tenho vídeo falando sobre isso e vários irmãos têm vídeos falando sobre isso. E várias pessoas, estudiosos, pessoas que não são nem cristãos, que já fizeram estudo e comprovaram que houve sim interferência no calendário hebraico original. E ele tem uma defasagem aí de cerca de até 200 anos, né? 150. Então, depois a gente vai entender por que isso interferiu e interfere no entendimento de muitos sobre isso. Pelo calendário hebraico, sabemos que estamos findando o 6º milênio, né? No calendário hebraico atual, estaríamos no ano 5.784, mas quando somamos aí cerca de 200 anos, para os irmãos terem uma ideia, eu já fiz vídeo sobre isso também. Aqui, por exemplo, eu fiz aqui um cálculo de acrescentando 180 anos, né? Puxei um pouco menos de 200 anos aí, para ficar um pouco mais coerente, vamos dizer assim, daquilo que eu entendo. Estaríamos hoje no ano 5.964, né? Então 6.000 anos, que seria a entrada no 7º milênio, menos os 5.964, teríamos aí cerca de 36 anos para entrarmos, para o Senhor descer do céu e começar a reinar, iniciar então o 7º milênio, 36 anos, então está muito próximo. Pode ser que seja antes, né? Pode ser que seja um pouco depois, mas é uma média aí de cálculo, né? Então, isso é muito importante. É por isso que sabemos e entendemos que é chegada a hora, agora sim. Então, tudo isso somando ao contexto atual, e quando vamos analisar as palavras, principalmente do Senhor Jesus, nós vamos entender que é chegado o tempo. Tá certo, irmãos? Então, essa teoria, mas sempre houve quem falou isso aí, profetizou, é verdade, mas ela cai por terra exatamente quando a gente procura entender e estudar mais a fundo as escrituras, as profecias e as palavras do Senhor Jesus. Como eu citei antes, se a gente lermos Lucas 21:7 em diante e em outros livros que está correlacionado a essa mesma passagem, a gente vai entender o que o Senhor disse.
cuide para que ninguém vos engane, né? Porque virão dizendo, eu sou o Cristo, né? Haverá grandes guerras, grandes tumultos, reino contra reino, grandes terremotos, peste, fome, tudo isso aí os irmãos já têm visto. Ah, mas isso em todos os impérios passados, que houve grandes dominadores, houve também grandes guerras, houve outras pestes, sim, mas é isso que eu quero explicar para os irmãos. Entendendo as festas e o calendário hebraico, aí entendemos que essa não é só mais não é só mais um ciclo, mas sim o final de todo um ciclo de 6.000 anos. Os irmãos entenderam? Só que é interessante, isso que eu li aqui para os irmãos, logo abaixo está assim, ó, mas antes que tudo isso aconteça, né, irão vos perseguir, irão vos prender, né, irmãos entregarão outros irmãos, pais entregarão seus filhos, amigos, né, para que sejam presos ou até mortos. Os irmãos entenderam? Então, antes que venha realmente os grandes terremotos, as grandes guerras, há de acontecer então essa perseguição à igreja. Se os irmãos analisarem o que está acontecendo num contexto global, irão ver que o cerco está se fechando cada vez mais. As pestes, principalmente a peste que houve agora e que vai acontecer de novo, e vai acontecer de uma forma mais forte e contundente, e assim vai começar várias coisas se desencadear por causa disso. Os irmãos, a maioria sabe disso. Está se cumprindo já, né, essa palavra. E depois disso, os grandes terremotos, as grandes catástrofes. Mas, irmãos, já está acontecendo, sim, isso é um princípio. Mas em breve, bem em breve, vai acontecer coisas bem piores. Então os irmãos estejam preparados. E o interessante também nós entendermos que ele ainda propôs, né, ele fala assim, que ele propôs então outra parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores, né? Vejo que começam a brotar. Sabeis que está próximo o verão. Ou seja, sabemos que a figueira é quem? É Israel. Israel foi restituído, né, o seu país, a sua terra, em 1948. De 1948, ou seja, após a Segunda Guerra, houve um grande período, vamos dizer assim, de paz e bonança no mundo todo. Toda a Europa foi recuperada, o poder econômico das potências europeias, Japão e toda Itália, Estados Unidos, elas cresceram de uma forma exponencial e grande tranquilidade e bonança houve na terra. Quando que isso foi abalado? Agora, principalmente com a questão da pandemia, né? Isso aí começou novamente uma desestruturação e vai se agravar mais ainda, principalmente a questão da fome. Os irmãos sabem disso aí. Então, está se cumprindo a palavra, tudo que está escrito aqui. Os irmãos entenderam? Depois os irmãos leiam Lucas 21:7, todo, né, aquele capítulo ali, e os que estão correlacionados e vão entender o que eu quero dizer. Linkando isso com os profetas, como eu já disse, aí sim, a gente temos toda a segurança para dizer e afirmar a todos aqueles que questionam que é chegado sim o tempo do fim, agora sim, né? Estamos nos preparando para isso. E louvado seja Deus, glórias ao Senhor por isso, porque Ele nos abriu entendimento e Ele nos despertou para esse tempo, para que possamos despertar também aqueles que dormem, porque coisas terríveis hão de vir, mas a própria palavra fala e diz para nós que temos que nos alegrar com isso, porque o Senhor está próximo. Tá certo, irmãos? Agora, para finalizar aqui, eu quero dizer aos irmãos que esse sol aqui maravilhoso, graças a Deus, há pouco estava chovendo forte. Eu estou no interior da Amazônia Oriental, no estado do Amapá, em uma missão aqui. No meu trabalho, os irmãos sabem que eu sou militar. Estamos realizando uma operação aqui na região, numa comunidade bem no interior, aqui às margens desse rio que está aqui, a minha retaguarda, que é o rio Calçoene. Tá certo, irmãos? Eu agradeço a Deus por tudo, agradeço aos irmãos também. Peço desculpa aí por não ter postado antes mais vídeos, mas realmente a minha mudança e da minha família do Rio Grande do Sul aqui para o Amapá, tivemos que nos organizar novamente, vendemos coisas e tivemos que comprar de novo, montar a casa, e os irmãos tenho certeza que entendem isso aí, tá certo, irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.